Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 42 a 47. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tem por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele prefere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade e não me crede. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Vamos repetir o versículo 47, que diz assim: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Glórias a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, homens e mulheres, e todos os ouvintes que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento. A coisa não anda boa na terra. Aleluia! Os quatro cantos do mundo, todos estão passando por adversidade. Todo mundo, no modo geral, a nível global. Só que nós temos que entender que Jesus Cristo veio a esse mundo para nos consolar, para tirar nossas aflições, para nos dar paz, ainda que nós estejamos passando adversidade, dificuldade. Ele veio a esse mundo para poder nos aliviar de nossas dores. Glórias a Deus. Jesus não foi desse mundo, não era desse mundo, ele foi introduzido aqui. Glórias a Deus. O versículo 42, ele está bem claro falando aqui, ó. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente amaria Jesus. Pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Aleluia! Glórias a Deus. Jesus, ele veio do céu aqui para a terra. E o interessante, irmão, que o poder de Deus é tão grande, tão infinito, o poder de Deus, que houve uma reunião. Já falei isso aqui, mas eu vou tornar a repetir. Aleluia! Houve uma reunião lá no céu, antes de Jesus vir a esse mundo. O Deus que fez o céu e a terra convocou todos os anjos de toda a hierarquia, os arcanjos, os querubins e os serafins. Porque Deus, quando vai fazer qualquer coisa, mas não tem segredo com ninguém, principalmente com os seres angelicais e com todos que estão nos céus. Aleluia! Deus convoca a reunião antes de enviar Jesus a este mundo. Aqui está Deus, aqui está Jesus, aqui está o Espírito Santo e aqui está toda a hierarquia angelical. Todo mundo naquela reunião. Seja Deus! Jesus olha para os anjos, toda a hierarquia, olha para o seu Pai, Deus, olha para o Espírito Santo e diz assim para Deus, diante de toda a hierarquia angelical: chegou a hora, chegou a hora. Deus olha para Jesus. Eu acredito, irmão, coração de pai verdadeiro. Olha para Jesus, a lágrima desce. Chegou a hora, meu filho. Chegou a hora. Anjo, entre as hierarquias angelical, ele chama
tem um nome que a Bíblia relata: Gabriel. Meu filho, você já sabe o que vai acontecer. Vá lá embaixo agora. Alerte a Maria. E Deus conhece cada um de nós pelo nome. Fale com Maria. Eu já sei que ela vai aceitar, porque eu sou Deus onipotente, onipresente, conheço todas as coisas. Avise ela. O anjo vem aqui na terra, começa a palestrar com Maria, e Jesus está ali despedindo todo mundo. Dá um abraço em Deus, eu acredito. A Bíblia não relata, mas eu acredito que ele dá um abraço em Deus. Até mais, breve vou voltar. Ele dá um abraço no Espírito Santo. Fala com todos os anjos, apertar a mão de um, apertar a mão de outro. Dá um abraço no arcanjo Miguel. Não deu para dar um abraço em Gabriel, porque Gabriel estava aqui embaixo, sendo o interlocutor, preparando o caminho. Maria aceita e diz: se cumpra em mim o desejo do Senhor. Ai, Deus. Aleluia, glória a Deus. Jesus se afasta, glórias a Deus. Como eu conheço o mundo espiritual, irmão, eu entendo muito bem como é que foi. Jesus se afasta, Deus, com a força do seu poder. Por isso que eu abandonei tudo que o mundo oferecia, irmão, porque a salvação da alma é mais importante do que qualquer coisa nessa vida. Aleluia, Deus coloca a sua mão na direção de Jesus, faz Jesus diminuir e envia ele para o ventre de Maria. Por isso que a Bíblia diz que Jesus nasceu de uma virgem. Não foi de um ato sexual do casal. Ele foi introduzido dentro de Maria. Aí por isso que ele diz assim, ó, aqui onde nós lemos no primeiro versículo: disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaria, pois que eu saí e vim de Deus, e não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Quer dizer, Deus enviou Jesus a esse mundo, irmão, para nos salvar, para que nós venhamos a ter paz, para que nós venhamos a ter alegria, para que nós venhamos em breve morrer e morar no reino dos céus. Aleluia. Mas se nós desprezarmos o plano da salvação, a nossa alma não vai se salvar. E a Bíblia diz que a alma tem um destino. E qual é o destino da alma? Inferno. Está relatado na Bíblia do Gênesis até o Apocalipse. Aleluia. Só vamos obter o plano da salvação se aceitarmos Jesus, caminharmos com Jesus, amarmos a palavra de Deus e perseverarmos até o fim. Porque a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia! Glória a Deus! A salvação, irmão, da nossa alma é a coisa mais importante do que qualquer coisa nesse mundo. A Bíblia diz: não trouxemos nada para essa vida, e desta vida para outra não levaremos nada. Viemos a esse mundo, nascemos nu, pelado, estamos vestidos, irmão. Mas, irmão, e se morrermos, vamos ficar pelados? Não. A Bíblia diz que ao partirmos dessa vida para outra, o salvo tem vestimenta branca e comprida, vai ao paraíso, vai descansar. Mas o perdido, a Bíblia diz em Salmos 9:17, e em outras passagens: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Aleluia! Jesus está dizendo: ele não é desse mundo, foi enviado desse mundo e voltou aos céus. Aleluia! Glória a Deus! Do mesmo jeito que Jesus se despediu para vir a esse mundo, ao seu retorno aos céus, Deus preparou uma festança lá em cima. O meu filho vai voltar. Glória a Deus! Anjos, prepare a festa aqui no reino celestial. Aleluia! Orquestras angelicais, prepare os instrumentos. Espírito Santo, que de oração. O meu filho vai voltar. Aí está lá Jesus, na crucificação, sofrendo por causa de nós. E ele diz: está consumado. E morre. Festa nos céus, tristeza na terra e desespero no inferno. Porque o diabo já sabia que após a morte
de Cristo viria a ressurreição, e o capeta já estava coçando a cabeça e o chifre. Mas por que, irmão? Porque no livro de Amós está escrito: e o Senhor quebrará os chifres do altar, e jogará por terra todas as imoralidades e abominação do inferno. O diabo já sabia que essa profecia e outras profecias iam se cumprir. Quando Jesus morre, ele é levado ao sepulcro no terceiro dia e ressuscita. Quando ele ressuscita, irmão, você acha que ele foi aonde? Foi lá em cima. Comemorou uma comemoração, acredito que deve ter sido até rápido, e voltou aqui na terra de novo. Aleluia! Glórias a Deus. Apareceu para as mulheres, conforme a Bíblia diz. Glórias a Deus. Apareceu para muitos discípulos. E depois ele volta para o céu e volta aqui na terra de novo, porque alguns discípulos haviam se desviado. Pedro se desviou, ele fez Pedro voltar para a posição de volta. Glórias a Deus. Paulo, achando que era o tal, perseguindo a igreja, matando muitos cristãos, prendendo cristãos. Aí Jesus aparece para Paulo, joga Paulo por terra junto com o exército, só não mata o apóstolo, que foi um dos que mais escreveu as epístolas aqui, porque Deus tinha uma obra na vida dele. Aí levanta ele como profeta. Glórias a Deus. Só que a Bíblia aqui ainda continua dando um andamento. A linguagem de Deus, irmão, para a gente entender, temos que ser espiritual e insistir na leitura da Bíblia. Procurar entender quem é Jesus. Quando eu aceitei Jesus, eu sempre falo isso aqui, em 1997, em 1998 eu me batizo. E naquele período, naquela época, se ouvia muito do nome do sangue de Jesus. E eu procurei saber quem era esse Jesus Cristo. E o que era esse Jesus Cristo que tantos pastores falavam. E comecei a ler a Bíblia, irmão. Quando eu comecei a ver na Bíblia quem era o tal Jesus, a minha vida mudou. De uma tal maneira que eu via que no mundo eu estava caminhando para o inferno, pensando que estava indo para os céus. Só que a Bíblia diz aqui no versículo 43: porque não entendeis a minha linguagem, porque por não poder ouvir a minha palavra. A linguagem de Jesus, a linguagem da palavra de Deus, a linguagem da Bíblia, para se entender, você tem que buscar, você tem que orar, você tem que insistir, você tem que fazer um propósito por você mesmo. Nem sempre você pode ficar só esperando do altar, porque a palavra de Deus diz: examinai a Escritura, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de Jesus. Aleluia, glória a Deus! No início de caminhada cristã, irmão, eu ouvia os pastores, eu ouvia os pregadores, mas depois eu comecei a buscar, eu comecei a insistir, eu procurei saber quem é esse tal Jesus e o porquê que ele me chamou. Aleluia, Glória a Deus! Glória a Deus! Foi a melhor coisa Louvado seja o teu que nome. aconteceu na minha vida. E quando eu estava lá no mundo, o baile não preencheu o vazio que eu tinha, a discoteca não preenchia, a falsa curtição não preenchia. Preencheu no dia em que eu fiz isso. Eu quero Jesus como meu único e suficiente Salvador. Só que Aleluia! não ficou por isso, irmão. Houve uma batalha, houve-se uma luta. O mundo, o diabo e a carne começaram a pelejar para poder fazer eu desistir, para poder fazer eu voltar atrás. E eu tive que perseverar, porque a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando Jesus está dizendo aqui no versículo 44, olha só: vós tem por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele prefere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é o pai da mentira. Aqui Jesus está dizendo: vigiai. O diabo está ativo no mundo, os demônios estão ativos no mundo. Ele vai tentar contra a tua vida, contra a minha vida, para você não continuar no caminho, para você desistir, para você voltar atrás. E são dados inflamados do inferno, irmão. No início da caminhada, o mundo começou a sedar. Aquela lembrança do mundo começou
começava a voltar e eu repreendia. Está repreendido, está amarrado, não quero mais isso para a minha vida, desaparecia. Aí o diabo começava a sentar e eu estava repreendido, está amarrado. Os demônios começavam a querer se andar e eu repreendia, os demônios se retiravam. Aleluia! Começava a vir os desejos da carne, tentando me levar ao mundo de novo, a falsa condição. Eu repreendia, aquilo caía por terra. Só que a Bíblia diz que nós, mesmo tendo tempo de igreja, a Bíblia diz: aquele que está de pé, vigie para que não caia. Glória a Deus. Quantos pastores, irmão? Pastores renomados, pastores conhecidos, pastora conhecida, que se desaperceberam e acabaram voltando atrás, tomando seta do diabo. Aleluia! Às vezes, uma pessoa Glória pode a falar Deus. assim: irmão, para mim ir para a igreja, ou estar na igreja, ou estar servindo a Jesus, para ficar igual o irmão A, B e C, eu prefiro ficar fora. E isso daí é um engano da mente da pessoa, irmão, porque a salvação é individual. Tanto quem está de qualquer maneira, quem se desviou foi lá para fora, escandalizou, vai ao inferno, e quem está olhando para essas pessoas vai também, porque a existência do inferno, dos demônios, de Satanás e da morte a cavalo amarelo não saiu da Bíblia, irmão, ainda está aqui na palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Um pastor chegou para mim e falou assim: para de falar isso, rapaz. Você fica falando de Satanás, dos demônios, da morte, do inferno, isso aí assusta as pessoas. Falei: pastor, isso não assusta, isso desperta as pessoas. Glória a Deus. Quando o diabo está na casa, Aleluia. por isso que eu insisto em falar, porque está aqui na Bíblia. Eu li, eu não vou pular o versículo. Mas quando o diabo estava lá em casa se andando, os demônios estavam lá trazendo tristeza, desunião e problemas lá para dentro de casa, eu não sabia como vencer. Eu conversei com uma pessoa, a pessoa falou: vai na macumba. Eu fui. A mulher colocou a colher na minha testa, não vai acontecer mais nada não, piorou mais ainda. Aí mandaram na igreja toda, eu fui. Me prostrei perante aquela imagem e falei: Jesus, me ajuda, Jesus. Me ajuda, Jesus. Piorou mais ainda. Falei: meu Deus, e agora? Eu não tenho a quem recorrer. Já fui lá, não deu jeito, já fui lá, também não deu jeito. Quando de repente, irmão, Deus enviou uma família lá para a rua, lá de casa. Eu nunca tinha ouvido falar o nome Jesus, ou se ouvi, ninguém me ensinou direito. Eu nunca tinha conhecido sobre autoridade e poder. Eu nunca tinha ouvido falar assim abertamente acerca de Satanás, dos demônios, como os vencer. Me falaram para vencer, eu tinha que ir na macumba, eu fui, não adiantou nada, piorou. Mandaram na igreja católica, piorou mais ainda. Aleluia, glória a Deus. Satanás ria da minha cara. Quando de repente essa Glória a família Deus. muda, e foi propósito de Deus isso acontecer. E eu, através daquela família, eu entro para a igreja, eu nunca tinha ouvido falar o nome de Jesus. O Jesus que eu conheci de início foi aquele que estava lá naquela imagem de escultura, naquela cruz preso. E quando eu conheço Jesus, que o Espírito Santo me envolve, Satanás se irrita e começa a me ameaçar, mandando eu sair da igreja. Aí eu comecei a entender algo diferente. Eu conversei com o pastor, irmão. O pastor verdadeiro, ele tem que ser aberto, tem que falar a realidade, não pode ficar fazendo roteiro. Eu falei: pastor, o diabo está aparecendo para mim, está acontecendo isso, isso e isso. Eu fui conversar com a pessoa, pastor, a pessoa manifestou na minha frente: pastor, eu não sei o que fazer mais. Ele: meu filho, quando isso acontecer, repreenda pelo nome e o sangue de Jesus. E outra, faça um jejum, se consagre, porque Deus tem algo diferente na tua frente, na tua vida. Deus vai fazer algo contigo diferenciado. Você é um tipo de jovem escolhido diferente. Comecei a jejuar, comecei a consagrar, comecei a ler a Bíblia, comecei a subir um monte, comecei a ir para a consagração. Aí Deus começou a abrir o meu entendimento. Eu, com um certo dia, irmão, eu falo sem aumentar e nem diminuir. Eu não gosto de ficar contando testemunho de ninguém aqui não. Eu gosto de contar aquilo que eu vivi. Glórias a Deus.
Um certo dia, Satanás se materializou. Não saia da igreja. Eu não vou te incomodar mais. Eu vou fazer a tua vida ficar boa. Você não vai ter mais problema nenhum. Você vai estar repreendido. Em nome de Jesus. Agora eu sei quem é você. Está escrito na Bíblia a respeito de você. Está escrito na Bíblia a respeito dos demônios. Aí aquele demônio avançou e voou em cima de mim. Quando voltar, repreendido em nome de Jesus. Pelo poder, o nome, o sangue de Jesus te repreenda agora. Eu vou me retirar quando eu conheço esse nome, mas eu vou voltar. Foi pela primeira vez que eu tinha visto diante dos meus olhos a fraqueza de Satanás. A fraqueza dele está aqui, ó, na palavra de Deus, irmão. Em nome de Jesus. Aqui, através da palavra de Deus, você derrota os demônios, você derrota Satanás, você